sinais alarmantes que ele tem outra. O quinto sinal é o que eu considero o pior de todos. Ontem eu recebi uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram de uma seguidora dizendo que ela namora há 2 anos e descobriu que o namorado dela é casado há 9 anos. Eu fiquei chocada, fiquei assim, pasma. Como é possível a pessoa estar numa relação séria, num namoro, há 2 anos com um homem casado há 9 anos? Claro que o errado dessa história toda é ele, mentiroso, traidor, né, moleque. Porém, não é possível que nesse tempo inteiro ela não tenha percebido indícios, sinais de que esse homem tinha outra mulher. Eu sempre falo aqui no canal, eu falo lá no Instagram, eu falo para as minhas alunas que os homens dão sinais desde o início, desde as primeiras conversas, desde o aplicativo, a foto que ele coloca no aplicativo de namoro, o story que ele posta no Instagram, as fotos que ele tem no feed, as pessoas que ele segue. Tudo isso são sinais que os homens dão. Eles estão a todo momento, de forma muitas vezes sutil, demonstrando para você quem ele é de verdade. E cabe a você analisar esses sinais. Cabe a você saber avaliar um homem para não cair em ciladas, para não ser iludida e acabar, como a minha seguidora, namorando 2 anos um completo mentiroso, um completo cafajeste. Primeiro sinal. Ele te encontra apenas em dias específicos da semana. Teve um caso uma vez que eu recebi dentro do meu curso que o rapaz ele só podia encontrar aquela mulher às quartas-feiras. Então eles só se encontravam às quartas-feiras. Nenhum outro dia da semana ele podia. Sempre tinha um problema, eu trabalho, final de semana eu vou para casa dos meus pais, e fico com minha mãe. Enfim, sempre tinha um compromisso nos outros dias e só podia encontrá-la às quartas-feiras. Passado algum tempo, ela descobriu que ele era comprometido. Isso não é um caso isolado, já há vários casos muito parecidos em que o homem só podia encontrar a mulher em determinado dia, toda sexta-feira, só podia no sábado, de domingo a sexta, não podia nunca, em hipótese alguma. Isso é um sinal de alerta, porque se o cara ele tem um dia específico para te encontrar, são grandes as chances de que esse é o dia que ele inventa uma desculpa pra mulher dele. Falar, é jogo de futebol, é trabalho, é reunião, eu vou visitar minha mãe toda quinta-feira, e é o dia que ele tem pra te encontrar. Então fica ligada nisso. 2. Evita mexer no celular perto de você. Então quando vocês saem, ele nem toca no celular. Se alguém manda uma mensagem, ele tende a olhar meio que escondido, sabe, assim no cantinho, meio que sem, pra você não ver nada. Se alguém liga, ele vai atender distante de você, ou não atende, fala, não é nada importante, deixa tocar. Sempre tá ali, parece que esconde algo no celular dele. Isso é um grande indício, pode ser que ele tenha outra pessoa, sim. Terceiro sinal, ele não posta você de jeito nenhum nas redes sociais. Se vocês saem, ele sempre posta stories, por exemplo. Mas quando está com você, ele não posta nada, ele não posta story nenhum quando vocês estão juntos. Se vocês já estão namorando, ele não quer postar fotos com você, ele não posta foto, ele não posta story, ele não posta nada com você nas redes sociais dele. Geralmente a desculpa é que ele não posta, que ele nem usa redes sociais. Às vezes pode ser verdade, pode ser que a pessoa não use mesmo redes sociais. Mas às vezes ele usa sim, só que não posta você nela. Então fique de olho nisso. Às vezes também pode acontecer do cara falar que ele não tem redes sociais. Já vi isso acontecer algumas vezes, em alguns casos que eu já analisei. Do homem falar que não tinha, na verdade ele tinha, só que ele não falava pra ela, porque ele era comprometido. Então ele não mostrava pra ela a verdadeira rede social dele. Quarto sinal, ele se contradiz em algumas histórias. Então uma vez lá no início ele contou pra você que
ele morava em tal lugar. E depois, em outra ocasião, ele falou que morava em outro lugar, ou seja, não estava batendo. Ele disse que terminou o casamento em tal ano porque a mulher traiu. E depois ele disse que tinha terminado em outra data que não batia com aquela. Ou seja, as histórias se contradizem. Isso é um baita sinal de mentira. Que a pessoa está mentindo para você. Porque ele até se confunde na própria mentira. Ou detalhes que ele contou de uma vez foram diferentes numa outra vez. Então, sutileza, sabe? A mentira, ela nunca fica oculta por muito tempo. Então, você precisa ficar também presente nessas sutilezas que... Esses sinais são muito sutis, muitas vezes, que a pessoa está mentindo pra você, que a pessoa está te enganando, que a pessoa está contando uma história que não é real. Você consegue perceber isso, muitas vezes, pela forma que a pessoa conta, pelos detalhes que não batem uma história com a outra, pela forma que essa pessoa às vezes foge também de falar sobre determinado assunto, ela não quer falar sobre aquele assunto. Então fique ligada nisso. E por fim, o quinto e último e pior, assim, pra mim é um sinal super alarmante, que eu já vi acontecer várias vezes em diferentes casos que eu já analisei. Antes de eu te falar esse sinal, curta esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrita e venha aprender comigo como não cair nas ciladas dos homens. Então clique em curtir e se inscreva. Quinto e último sinal é que esse homem, ele esconde onde ele mora. Certa vez eu recebi um caso que a mulher não estava ali namorando o homem, e ela nunca tinha ido na casa dele, porque ele sempre tinha uma justificativa para não levá-la lá. E ele nunca passou o endereço para ela e ela nem sabia onde ele morava. Como que você namora um cara que você não sabe onde mora? É isso que eu falo. As mulheres ignoram os sinais, elas passam por cima dos sinais. Os sinais estão ali na cara dela, falando: oh, esse cara é um traste, esse cara é um mentiroso, ele tá te enganando, ele tá te traindo, ele tá te mentindo pra você. E ela olha aquilo e fala: ai, não, é coisa da minha cabeça. Não é coisa da sua cabeça, não ignore os sinais. Então esse homem nunca levou ela na casa dele, não sabia onde era. E de repente, numa situação que eles tiveram ali, voltando de uma festa de madrugada, acabaram que ele teve que passar o endereço para um policial, teve uma parada, uma blitz. Ele teve que passar o endereço ali para o policial e ela pegou e prestou atenção no endereço. Não batia com o endereço que ele tinha, onde ele tinha falado, não tinha passado o endereço antes, mas tinha meio que falado onde ele morava, o bairro que ele morava. Não estava batendo uma coisa com a outra. E ela descobriu que ele era casado, morava ainda com a mulher, que ele tinha falado que era separado, mas ele morava com a mulher. E ela descobriu a partir disso. Tem uma outra história que aconteceu dentro da minha família. Eu lembro isso, eu era pequena, eu era criança, mas meu irmão se relacionou com uma mulher que ninguém também sabia onde ela morava. E às vezes quando meu pai dava carona pra ela, né, coisa de adolescente, namoro de adolescência, tava todo mundo no carro, aí ia levar ela na casa dela. E ela falava que era em determinado lugar, só que quando a gente deixava ela lá na casa dela, ela nunca entrava na casa. Ela dava tchau, tchau. Aí meu pai saía com o carro e ninguém sabe se ela entrava naquela casa ou não. A gente começou a achar estranho, né? Por que ela nunca entra na casa? Fica esperando a gente sair com o carro pra depois ela entrar ou talvez ir pra outro lugar. E no final, essa mulher não morava na casa que a gente deixava ela. Olha que loucura. Ela era super mentirosa, mentia um monte de coisa, fez um escarcéu assim na família. Namoro de juventude, né? Eu falei de adolescência, mas na verdade meu irmão já tinha passado adolescência, já quem tava entrando na adolescência era eu. Esse namorinho assim na juventude, e a mulher era uma completa mentirosa, que enganava, que manipulava, fazia um monte de coisa errada. E essa história do endereço muito presente de novo. Então fique alerta com isso, tá? Isso aqui é um grande sinal. Como que você... É o que eu falei. Como que você namora um cara que você não sabe onde a pessoa mora?
Isso aqui é o mínimo, é o básico, você saber onde a pessoa mora, quem é a família dessa pessoa, com quem ele mora, o que ele faz da vida dele. Isso aqui é o básico. Vocês se submetem a migalhas demais para manter um homem na sua vida, por carência, por dependência emocional, por medo, por apego. Aceitam migalhas demais e acabam caindo nessas ciladas malucas de se relacionar com um cara que é comprometido com outra mulher. Então não ignore os sinais, não ignore a sua intuição, não ignore o que você está sentindo. Não ignore o que é óbvio, sabe? Você ter o endereço do seu namorado, você frequentar a casa do seu namorado é o óbvio. Se isso é a coisa mais normal do mundo, se isso não está acontecendo, é um grande sinal de alerta. Então não ignore aquilo que deveria estar acontecendo, que é um padrão, que é o normal que se espera de um relacionamento a dois. Combinado? Conta aqui pra mim se você já descobriu que estava sendo traída, ou que você namorava um cara que era comprometido, ou que você ficava com um cara que era comprometido e você não sabia, e você percebeu um desses sinais, um ou mais desses sinais. Conta aqui pra mim a sua história, eu quero conhecer um pouco mais. Se você tiver outros sinais também que você percebeu na época, compartilha aqui também para que esse vídeo seja um vídeo de utilidade pública para as mulheres não caírem mais nesses golpes. Combinado? Curta o vídeo, se inscreva no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.